Você está preparado para a palavra de Deus, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Essa mensagem tem por título: Quem eu sou sem Jesus chamado Cristo? Ó, quem eu sou sem Jesus chamado Cristo? Ontem, no encerramento de um dos EDDs, eles separaram homens e mulheres e pediram para que nós ministrássemos a respeito desse tema. Só que o tema falou de forma tão profunda no meu coração que eu gostaria de compartilhar com toda a igreja nessa noite. Quem eu sou sem Jesus chamado Cristo? Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. E todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa trazer ainda mais frutos. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estenda a tua mão para cá, vamos orar, me abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Ministra aos nossos corações. Nos leva a um nível mais profundo de revelação e entendimento nessa noite. Que os meus lábios se mexam nesse lugar, mas que somente a voz do Senhor é que seja ouvida a partir de agora, para a glória do teu nome. Amém e amém. Eu gostaria de iniciar nessa noite com uma pergunta: quem você é sem Cristo? Quem você é sem Jesus? Como eu disse, isso foi um tema de um encerramento de um EDD. Falamos sobre isso à mesa ontem. E isso nos fez refletir profundamente sobre esse assunto. Nos fez esmiuçar, nos fez pensar. Nos fez entender coisas que outrora ainda de repente não entendíamos, ou talvez não pensávamos ainda sobre o assunto. Existem pessoas que, mesmo frequentando a igreja, se sentem vazias. Existem pessoas que, mesmo acompanhadas, se sentem sozinhas. Existem pessoas que, mesmo cheias de recursos, sentem falta de tudo. E nós vamos aprender um pouquinho com o texto que nós lemos nessa noite. Texto muito importante, muito conhecido, em que Jesus começa dizendo: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Aquele que está em mim e não dá fruto, ele é cortado. Mas aquele que está em mim e dá fruto, esse é podado, é limpo, para que ele traga ainda mais frutos. Olha que texto lindo da parte do Senhor. Mas uma das coisas que muitas vezes nós não nos atentamos, mesmo lendo o texto,
é que nesse momento da videira existem duas ferramentas. Duas ferramentas, elas são ferramentas de corte. Uma é o machado, cortar fora aquele que não dá fruto, e outra é a tesoura, para podar aquele que está dando fruto, para que ele dê ainda mais frutos. O texto começa dizendo: ele é a videira. O que isso quer dizer? Que nele estão os nutrientes necessários para os ramos que estão na videira. Sabe qual é o problema? Nós buscamos nutrientes em tantos outros lugares e deixamos a palavra de Deus muitas vezes como uma última opção. Principalmente nessa geração que tem aí e nada contra, gente, de verdade. Em lugar de treinamento tem que se treinar, amém? Mas na igreja é lugar da palavra de Deus. Mas nessa geração coaching, parece que é muito mais fácil a gente ir para um vídeo do YouTube do que ir para a Bíblia, do que ir para a palavra de Deus. Tem gente que o influencer tal vai começar a fazer uma live todos os dias, 6:30 da manhã. Ele acorda todos os dias para assistir a live do influencer às 6:30 da manhã, mas não consegue muitas vezes acordar 10 minutos mais cedo para se encher dos nutrientes necessários que somente a videira tem para oferecer. E a videira se chama Cristo. Está entendendo, irmão? Amém? Sabe, você precisa entender aonde estão os nutrientes necessários para a tua vida. Nós cantamos: já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. E isso é uma verdade. Você pode passar por tantos lugares, mas um lugar que realmente vai fazer a diferença na sua vida, que estão os nutrientes necessários para que você consiga suportar as dores do processo, é Cristo. Você consegue me ouvir aí atrás? Vou contar uma história para você. Isso, obrigado. Glória a Deus. Esse aqui eu não posso usar. Usar esse aqui. Já contei essa história aqui, mas de repente algumas pessoas não viram. Então ela começou a pensar: puxa vida, eu sei o que está acontecendo. Esse vazio eu estou sentindo porque eu ainda não tenho a minha casa própria. Eu vou trabalhar. Se eu falo sem o microfone, não sai na live, né? Vou deixar o microfone mais perto aqui. Eu vou trabalhar e vou construir a minha própria casa. Então ela trabalhou e construiu uma meia água. Posso fazer uma pergunta ou não? Todo mundo aqui sabe o que é uma meia água? Oh, glória a Deus. Aí ela se mudou, mobiliou a meia água. O que ela mobiliou? Uma cama, um sofá, uma geladeira, já encheu. E quando ela foi morar, ela ainda sentiu vazio dentro dela. Essa pessoa.
falou: já sei, é porque eu tenho uma meia água, mas de repente, se eu tiver uma água, uma casa inteira, o meu vazio seja preenchido. E ela trabalhou, construiu a casa inteira dela. Coisa linda, irmão. Quarto preparado para os filhos, uma casa abençoada, toda decorada, com um acabamento de primeira. Mas ela foi morar na casa, e o que aconteceu? Sentiu o vazio de novo que ela sentia. E ela falou: já sei então o que eu vou fazer, é porque eu tenho uma casa, mas não tenho um carro. Então, se eu trabalhar e comprar um carro, meu vazio vai ser preenchido. E ela trabalhou e comprou uma van. Era uma pessoa de muitos amigos. Ela foi dar uma volta com a van dela. O que aconteceu? Não, não, brincadeira. Sentiu um vazio. Ela sentiu o vazio de novo. Eu já sei. É porque eu trabalhei e esqueci de curtir a minha vida. Já sei o que eu vou fazer agora. Vou começar a viajar pelo mundo inteiro e nunca mais vou sentir esse vazio. Então um dia ela pega um avião. Então um dia ela pega um avião. Ela está viajando para Londres. O que ela sentiu dentro do avião? O vazio de novo. Então ela foi para o banheiro. Falou: não aguento mais a minha vida. Aí, do avião, ela pega uma faca para se suicidar. Mas ela falou: vai demorar muito. Então ela conseguiu achar a arma do piloto. O piloto tinha uma pistola. E quando ela foi apertar o gatilho, ela se lembrou que um dia ensinaram para ela que em Jesus estava todos os nutrientes que ela precisava. E ela se lembrou da obra da cruz na sua vida. Agora, aprendendo que em Jesus estão todos os nutrientes necessários que nós precisamos, nós também precisamos aprender que a obrigação de interagir com esses nutrientes é nossa. Por quê? Porque o Senhor provê o nutriente, mas o ramo produz o fruto. O ramo produz o fruto. O que eu quero ensinar com isso nessa noite? Que às vezes nós ficamos esperando de Deus coisas que já estão dentro de nós. E acabamos não interagindo com aquilo que já recebemos e, consequentemente, não gerando os frutos que aquele nutriente é capaz de produzir na nossa vida. Não interagimos com a palavra, não interagimos com a promessa, não interagimos com a direção, ficamos sempre esperando. Quando o Senhor está dizendo para nós: desperta, ó tu que dormes, te coloque em pé e falarei contigo. Eu nunca vi na Bíblia estar escrito: Deus é contigo, ó homem preguiçoso. Deus é contigo, ó homem frouxo. Não,
Você vai encontrar na Bíblia: Deus é contigo, ó homem valente. Deus é contigo, homem corajoso. E o que são pessoas assim? Pessoas que interagem com a palavra que receberam, com o alimento que receberam, e produzem os frutos que aquele alimento é capaz de gerar. Existem sementes dentro de você que estão morrendo, não porque as sementes não são boas, mas porque você parou de interagir com elas. A Bíblia diz que um semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram as sementes. Parte caiu em solo rochoso, parte caiu em solo entre espinhos. Então parte caiu em terra boa. E o que caiu em terra boa gerou frutos, um a 30, outro a 60 e a 100 por um. Pergunto a você: o erro estava na semente? O erro estava na terra, que não dava espaço para que a semente produzisse, para que a semente brotasse. E nós muitas vezes não agimos como terra boa porque paramos de interagir com as sementes. Um culto como esse, estão sendo plantadas sementes poderosas nas nossas vidas, mas nós precisamos ter a responsabilidade de sair desse ambiente e continuar dando frutos a partir desses nutrientes que recebemos. Infelizmente nós, e agora não falo nós que estamos aqui, falo da igreja da nossa geração, nós nos tornamos a igreja que só é a igreja nas 2 horas de culto de domingo à noite, quando na realidade nós precisamos ser a igreja da segunda-feira, a igreja da terça, a igreja da quarta, a igreja da quinta, ou seja, aquela igreja que está interagindo com a palavra todos os dias e por onde passar, onde estiver, no nome de Jesus. Nesse texto que nós lemos, entenda que existem 2 ferramentas: a de poda e a de corte. E o que define qual delas vai tocar a sua vida é o que você tem feito com aquilo que você recebe. Se você não interage e dá fruto, a ferramenta que vai tocar você é um machado que veio para cortar. Mas se você interage e dá fruto, é a tesoura da poda. Ou você será lapidado ou será cortado. Porém, mesmo para ser lapidado, existe um tipo de corte que é para a limpeza. Ser podado, ser limpo, muitas vezes não é fácil, mas é parte do processo. Sabe o que parece? Você já passou por um momento da vida em que parece que tudo está dando fruto, e daqui a pouco parece que estaciona, e parece que toda semana você tinha um testemunho, mas já faz umas 3 semanas que você não tem testemunho nenhum, e aí começa a vir algumas dificuldades. Você já passou por isso? Meu Deus, será que só eu? E aí começa a vir algumas dificuldades, alguns momentos difíceis. Tem um ditado que diz o seguinte, que mar calmo não faz bom marinheiro. Bom marinheiro se faz em meio a mares agitados, em tempestades. A limpeza para dar frutos muitas vezes é realizada em momentos de pressão. São processos difíceis que arrancam de nós o que está começando a impedir a minha vida de gerar frutos. Porque mesmo para alguém que dá frutos, em alguns momentos, algumas coisas vão crescendo dentro de nós, que começa a impedir de dar fruto. Palavras negativas que às vezes nós recebemos. Não nós ouvimos.
E de repente vem o lavrador, que é o Senhor, com a ferramenta de corte, e diz: ei, vamos tirar algumas coisas aqui da sua vida que está começando a impedir de novos frutos aparecerem. E nesse momento não tem que brigar, nesse momento não tem que discutir, nesse momento é necessário deixar o lavrador fazer o que ele sabe fazer, que é podar. E nesse momento talvez você ouça alguns nãos que serão muito dolorosos. E você reverte esse não achando que é a respeito de pessoas. Só que não tem a ver com pessoas, é o lavrador começando a podar algumas coisas da sua vida, para que você então volte a gerar frutos, e frutos a 100 por um, aleluia. Mas muitas vezes não será fácil, queridos. Muitas vezes será em processos dolorosos. A questão da maturidade é algo muito interessante, porque eu, quando me converti, eu era recém-convertido, isso há 20 anos atrás. Eu tinha prazer de ir para as ruas entregar panfleto. Quem aqui lembra do panfleto com carimbo da igreja? Ainda não era nem a logo impressa, era um carimbo da igreja, assim, tal. E eu ia entregar os panfletos na porta das casas. E eu batia palma, às vezes sozinho. Irmão, o pastor não levava intercessor, nem sabia o que era isso, irmão. Nem sabia o que era isso. Tomava café na casa dos outros, entregava folheto. Que coisa mais linda era, irmãos. Aí o tempo foi passando. Fui me tornando diácono, fui me tornando pastor. E agora, de repente, chega um momento que eu não tenho mais tempo para entregar panfleto na casa dos outros. E a gente acaba chamando isso, não, mas hoje eu estou num outro nível de maturidade. Mas a Bíblia diz sobre isso em Apocalipse capítulo 2. Quando o Senhor escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Que vocês deixaram o primeiro amor. E nesse momento, sabe o que o Senhor fala? Lembra-te da onde caístes e arrependa-se. O que o Senhor está falando para aquela igreja: deixa eu podar você de novo agora. Deixa eu tirar algumas coisas de você que estão nesse momento impedindo você de crescer. Esse texto que nós lemos é tão poderoso, porque ele nos ensina sobre aonde estão os nossos nutrientes. Ele nos ensina sobre a importância de ser podado muitas vezes. Mas ele também nos ensina sobre constância. Porque ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Existem pessoas que são cortadas. Vão existir pessoas assim. Mas também existem pessoas que simplesmente não permanecem. Não conseguem chegar até o fim de alguma coisa. É necessário discernir se parei de dar frutos porque não estou mais me permitindo ser limpo, ou se eu de alguma forma me desconectei da videira, não permaneci neste lugar. Porque para permanecer é necessário que sejam feitas renúncias. Quantos lembram aqui do profeta Daniel? É uma história linda, não é? Irmãos, Daniel, ele tinha uma revelação do fim dos tempos, irmãos. O Daniel, ele se tornou governador no lugar em que ele foi escravo na Babilônia. Daniel, ele passou pela cova dos leões. Daniel, por causa do seu testemunho, ele fez com que o rei Dário, o rei Medo-Persa, escrevesse cartas a todas as nações, dizendo que a partir de agora todos tremam e temam perante o Deus de Daniel.
Daniel foi um homem que nunca teve dúvida da sua identidade, mesmo como escravo. O chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, mudou o nome de Daniel. Mudou para Beltesazar. Mas você nunca vai encontrar na história, nenhum livro chamado Livro de Beltesazar. Você vai encontrar o livro de... Sabe por quê? Porque Daniel nunca aceitou a identidade que a Babilônia colocou sobre ele. Daniel não tinha crise de identidade. E qual é um conselho de Deus? Qual seria o último conselho de Deus para um homem como Daniel, que viveu tudo que ele viveu? Eu acho que é Daniel capítulo 13, versículo 12. É o último versículo do livro de Daniel. O último versículo. Esse é o conselho de Deus para um homem que viveu tudo que Daniel viveu. Tu, porém, vai até o fim. A minha Bíblia diz: segue o teu caminho até o fim. Deu alguma pane elétrica, acho. Segue o teu caminho até o fim, porque no fim dos dias descansará e levantarás para receber a tua herança. Olha só isso. Um homem que viveu tudo que Daniel viveu. O último conselho de Deus para ele é: permaneça até o fim. Não desista agora. Não pare. Permaneça até o fim. Sabe o que eu analiso como um dos maiores problemas da igreja da nossa geração? Não é receber algo de Deus. Nós recebemos algo de Deus. O maior problema da igreja da nossa geração é conseguir permanecer naquilo que recebeu. Permanecer naquilo que recebeu. Irmãos, eu já vi pessoas saindo de cultos como esse voando nas asas do Espírito. Mas segunda-feira, parece que nem no culto do domingo à noite estava. Porque a dificuldade tem sido permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Está conseguindo entender? Aleluia. Então existe uma chave chamada constância. Você ser constante daquilo que você recebeu do Senhor. Um dos grandes problemas é tentar produzir algo a partir de uma fonte errada. A fonte é a videira. E nós desconectamos da videira quando começamos a tentar produzir algo a partir de sabedoria humana. Eu estava contando ontem para os irmãos, para os homens desse EDD, que todos os dias eu recebo ofertas no meu e-mail, no meu WhatsApp, de os 25 passos para a gestão da igreja. Como fazer o ministério crescer. Eu recebo ofertas como essa. Mas eu não quero colocar nada que não seja do Senhor para a minha vida. Por quê? Porque a minha fonte é Ele. Eleva os meus olhos para os montes. Olha como o monte é imponente, como o monte é forte. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem dos montes, por mais fortes que eles sejam. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas nós muitas vezes estamos buscando em outras fontes. Quer ver uma igreja encher?
é você colocar uma faixa. Ou hoje não é mais faixa, né? Hoje é banner, um post no Instagram. Meu Deus, do tempo da faixa, hein? É você colocar uma faixa. Nessa noite estará conosco o profeta que revela até CPF. Irmão, se você encontrar um profeta que revela CPF, lembra de uma coisa: você já sabe teu CPF. Você precisa saber de uma coisa que você ainda não sabe. Uma igreja enche. E aí está lá o apóstolo Paulo na cidade de Filipos e uma menina. Esses são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou incomodado, olhou para a menina e disse: sai dela em nome de Jesus. E a menina foi liberta. Por quê? Porque nem tudo que é profecia, por mais certa que esteja, provém de uma fonte segura. E de qual fonte você tem buscado nesses dias? A fonte é a videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Nessa conta é necessário definir, preste atenção, isso é muito importante. Vós sois a videira, você vai dizer videira, tá bom? Fechou? Vamos lá. Vós sois a... mas vai dizer um pouquinho mais bonito. Vós sois a... Vós sois os ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós vamos dizer os ramos. Eu errei. É os ramos. Diga, vós sois os ramos. Vós sois os ramos. Nessa conta, é necessário entender muito bem quem eu sou e quem ele é. Eu sou um ramo. Ele é a videira. Você não é fonte. Você é um canal. Nós não somos fontes de nada, a fonte é Ele. Nós somos um canal pelo qual Ele transborda a sua bênção e alcança outras pessoas. Quando você olhar para o mapa no Oriente Médio, você vai ver lá no meio o Mar da Galileia. Você vai ver um rio que sai do Mar da Galileia, chamado Rio Jordão, que vai até lá embaixo a um mar que se chama Mar Morto. Olha que interessante. O Mar da Galileia é um mar que tem muita vida. Por que o Mar da Galileia tem muita vida? Porque o Mar da Galileia, ele deságua no Rio Jordão. Que passa por ele, deságua no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que tem muita vida, porque o que passa pelo Rio Jordão deságua no Mar Morto. O Mar Morto não tem vida nenhuma. Nada sobrevive no Mar Morto. Sabe por quê? Porque o Mar Morto não deságua em lugar nenhum. Ele não é um canal para ninguém. Ele é a fonte. Você é um canal pelo qual Ele quer alcançar a vida de outras pessoas. Mas é necessário você entender quem você é nessa conta. Porque às vezes nós queremos começar a ser fonte quando nós somos só um canal. Nós queremos produzir algo que não cabe a nós produzir, que vem dele. Isso vai se criando pastores que estão mais como animadores de palco do que como pregadores da palavra de Deus, tentando produzir algo a respeito de uma fonte que é si mesmo e não o Senhor. Eu preciso entender, eu não sou fonte, eu sou canal. Esses dias atrás eu estava, e eu sou muito honesto com o que eu falo, Senhor, irmãos. Honesto demais, meu coração, eu sou transparente. Algumas pessoas saindo, algumas pessoas deixando de estar junto, e a gente começa a ficar incomodado, e começa a ficar entristecido, e começa a perder noite de sono, e
começa a não dar atenção para os filhos que deveria estar dando, e começa a não dar atenção para a esposa como deveria estar dando. E aí eu orando um dia ao Senhor, e o Senhor me respondeu no meu secreto: sabe qual é o teu problema? Falei: qual, Senhor? É que você está querendo dar a tua vida pela igreja. E eu falei: Senhor, isso está errado? Ele falou: sim, porque o único que precisava dar a vida pela igreja já deu há 2024 anos atrás. O sacrifício já aconteceu. Você não foi chamado para morrer pela igreja. Você foi chamado para cuidar dela. Cuide dela, mas não morra. Porque dentro de mim eu estava querendo me tornar uma fonte, e acabei esquecendo que eu só sou um canal. Quando você entende isso, você não vai buscar palavras no teu intelecto para falar num culto de domingo à noite. Você vai buscar no teu secreto, com o joelho no chão, sabendo que a fonte segura é o Senhor. Aleluia. Sabendo que tudo vem dele. Um ramo é um canal para a produção a partir da videira. Você precisa ter muito claro na sua mente qual é o seu papel e qual é o papel do Senhor. Eu oro para que os enfermos sejam curados, mas não sou eu que curo. Eu oro para que as pessoas prosperem, mas não sou eu que posso enriquecê-los. Eu oro para que pessoas vençam as suas feridas emocionais, mas não sou eu que posso curá-las. Eu oro para que os cativos sejam libertos, mas não sou eu que posso libertá-los. E quando você entende quem realmente pode fazer, até o teu nível de oração começa a mudar. Aleluia. Nosso Senhor, quando orava, Ele orava ao Pai dizendo: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo vem do Senhor. Manda que essas pedras se transformem em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra. De toda a palavra. E nessa noite eu queria perguntar o que eu iniciei essa mensagem perguntando: quem eu sou sem Jesus chamado Cristo? E tudo que eu falei até agora foi uma introdução para que eu falasse essa pequena parte da mensagem. Talvez alguns digam assim: ah, pastor, sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus eu não sou nada. Talvez alguns digam isso. Só que deixa eu ensinar algo para você. Isso não é exatamente uma verdade. Porque sem Jesus, você até pode ser tudo que você quiser ser. Sério, pastor? Sério. Sem Jesus você pode estudar e ser um médico. Sem Jesus você pode estudar e ser um empresário. Você pode ser tudo o que você quiser ser, mas sem Jesus você nunca será o que você nasceu para ser. Aleluia. Sem Jesus você pode ser tudo o que você quiser ser, mas você nunca será o que você nasceu para ser. Porque a tua verdadeira identidade está no propósito dele para a sua vida. Lembra da história da pessoa do vazio? Parece que as pessoas que não se encontraram no propósito,
estão sempre precisando de uma nova aquisição para ser feliz. Então daqui a pouco ela está com um carro, é o final de 2024, ela já está com um carro 2026. Porque ela sempre está precisando de uma coisa nova para se sentir bem. Sempre está precisando de coisa nova para se sentir bem. As mulheres aqui, glória a Deus, irmãs, pensa num povo que é profissional em fazer isso. Na minha cabeça, eu vejo uma irmã de cabelo liso, eu falo, ó, uma escova progressiva. Nem existe mais isso, irmão. Já tem mega hair, ombre hair, e não sei o que marroquina, e não sei o que tailandesa, meu Deus do céu. E a esposa no mês passado fez o alongamento de não sei o que. Dessa vez você vai no salão, já é outro nome. Não é porque é uma técnica diferente e sai um cílio novo, sabe? Esses dias o para-brisa do meu carro do lado do passageiro estava cheio de risco, assim, era o cílio da irmã que ficava pegando. Né, irmã? Glória a Deus pela sua vida. E daí todo mundo faz e a gente tem que fazer para de repente tentar suprir alguma coisa. Só que deixa eu contar uma coisa para você. Sabe qual é o problema disso? De verdade, de todo o meu coração, é que nem todo mundo vai ter dinheiro para fazer. As pessoas não nasceram para se completarem com cílio. Elas só serão completas vivendo o propósito. E quando você está vivendo o propósito, você pode estar com o cabelo mais bonito que existe, ou pode estar com ele naquele dia meio bagunçado. Você pode estar com o cílio mais bonito que existe, mas também tem um dia que você pode estar sem, porque você não se completa dessas coisas. Você já é completo no propósito eterno do Senhor para a sua vida. Aleluia! E sempre as pessoas que andam, que não estão ainda nesse propósito, estão buscando uma nova aquisição. E eu preciso dessa roupa. Eu preciso, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu fui um tempo de uma igreja que estava vivendo a geração fitness. E como você pode ver, eu não estava muito conectado com os princípios dessa igreja. Só que aí você começa a se sentir diferente, porque você não está vivendo aquilo. Eu de verdade, irmão, eu estou cuidando um pouquinho da minha alimentação agora. Vou para uma academia de vez em quando. Mas bem de vez em quando mesmo. Paguei 1 ano de academia. Com 6 meses eu fui lá para ver por que não estava resolvendo. Só Jesus na causa, irmão. Mas não tenho vontade. Eu não tenho vontade, sabe por quê? Eu chego lá, vejo aqueles irmãos, tem uns irmãos bonitos na academia, irmão. Os caras fortão e eles estão na frente daquele espelho, sabe? E aí vem um tio que parece que, meu Deus, cara. A camiseta chega a estar grudada na faixa do abdômen aqui, ó. O peito que era aqui em cima, está em cima do umbigo. E assim, glória a Deus, eu acho que você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas entenda algo, não é isso que vai te completar. Paulo, quando fala a respeito disso, ele fala que o exercício físico é enfado. Por quê? Porque ele não concordava que cuidasse do templo do Espírito Santo. Não, ele fala para cuidar. Mas esse sentimento de eu preciso mudar, eu preciso de um corpo perfeito, porque alguém lá da internet diz que o corpo perfeito é você ser totalmente definido.
Desculpa, queridos, mas não tem a ver com isso. Você pode ter um corpo perfeito e, se não viver um propósito, morrer com um vazio do tamanho de uma terra dentro de você. Eu conheço homens e mulheres de corpo perfeito que estão acamados numa cama com depressão, porque não tem a ver com aparência exterior. Em Lucas 17 diz o seguinte: muitos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, mas preste atenção, o reino dos céus não vem com aparente exterior. O reino dos céus está no meio de vós, e é justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia. Cuide do teu corpo, não é sobre isso a mensagem. A mensagem é estar conectado com o propósito eterno de Deus na sua vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter posições, você pode ter milhões de seguidores, mas se tudo isso não estiver conectado com a vontade dele na sua vida, nada disso vai completar você. E existe uma igreja na nossa geração que está em uma busca desesperada pelos resultados, e por isso faz apenas a sua vontade, e parou muito tempo atrás de fazer a vontade dele. Eu conheci um homem, não pessoalmente, mas eu li a respeito dele, que se chama Paulo. A carta de 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte: eu estou sendo oferecido como libação. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou aguardando a minha execução. Eu vou ser decapitado. Paulo está na prisão mamertina nesse momento da vida dele, em Roma. E ele diz o seguinte nessa mesma carta: mas eu combati o bom combate. Eu percorri a carreira que me estava proposta. Sabe, a pior situação na vida de um homem e de uma mulher que passará por essa vida é chegar no fim de uma carreira errada. É ter sucesso naquilo que Deus não chamou para ter. Porque isso te dá a falsa sensação de que você está no lugar certo. Mas muitos anos depois, você acaba sem querer descobrindo que você percorreu o caminho errado. Quando você faz a vontade do Senhor, a maioria das vezes você não atrai seguidores. A maioria das vezes você atrai perseguidores. A pergunta que eu tenho a fazer nessa noite é: você realmente quer ser tudo que você nasceu para ser? Se sim, saiba de algo nessa noite: Ele é o único caminho. Para que talvez você dê um glória a Deus ainda mais forte. Se você quer viver tudo que você nasceu para ser, você precisa saber que Ele é o único caminho. Se coloque de pé comigo nessa noite.